Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta. Hoje ainda eu quero falar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo, a igreja do século 21, ela tem falhado em um ponto crucial. Vários pastores, vários líderes têm falhado nesse ponto, em deixar de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos a cada dia falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. A igreja ela tem que ouvir mais mensagens sobre a pessoa de Jesus Cristo. E muitos cristãos estão servindo a Deus, estão servindo a Cristo, sem saber quem Cristo é. E isso é uma falha muito grande. O cristão, a pessoa, ela se converter ao cristianismo e não saber quem é Jesus Cristo, não saber sobre Jesus Cristo. E nessas últimas décadas, o cristianismo tem falhado nesse ponto, em deixar de falar mais sobre, tem deixado de falar mais sobre Jesus Cristo. As pregações, os ensinos não têm sido sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus tem ocupado o último lugar nas pregações, nos ensinos, e a igreja ela perece, a igreja sofre quando os líderes, quando os pastores deixam de pregar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Pois o cristianismo, o fundamento do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos colocar outro fundamento além do qual já está posto, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que o apóstolo Paulo ele diz. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, não podemos colocar outro fundamento além do qual já está posto, Jesus Cristo. Então, portanto, o fundamento do cristianismo, o fundamento da fé cristã é Jesus Cristo. E nós, como líderes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos mais, temos o dever, temos o direito de falar mais sobre Jesus Cristo. Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz isso, que em Jesus, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo, ele tem em si um tesouro escondido de sabedoria e de conhecimento. E quando a igreja não ouve pregações, ensinos sobre Jesus Cristo, ela perece, ela sofre, porque ela deixa de conhecer o seu Senhor Jesus Cristo, deixa de conhecer o seu Senhor, o seu Salvador. E isso é muito triste, é muito triste. A igreja, os pastores, os líderes, em sua grande maioria, não pregar sobre a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia ainda vai diz em Efésios capítulo 3,
versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz que a ele foi dado a missão de falar, de pregar sobre as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo dizendo que a ele foi dado a missão de pregar as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. E quando nós paramos para meditar sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós somos impactados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento, a nossa visão, para poder compreender as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo, como diz em Efésios capítulo 3, verso 8. Então, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, para conhecer mais sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Salvador, o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento, a nossa visão, para que nós possamos compreender e entender as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. E a igreja, os cristãos sofrem por não perceber, por não entender essa grandeza, essa preciosidade que há em Jesus Cristo. Porque se não se prega, porque se a igreja não ouve, os cristãos não ouvem em pregações, em ensinos sobre as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo, ela não vai, os cristãos, eles não vão compreender e entender essas riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. E essa falha é uma falha que os pastores, os líderes carregam em seus ombros. E qual é essa falha? É de não falar sobre Jesus Cristo. É de não ensinar a sua igreja, aos membros, as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve essas revelações de que há em Jesus Cristo. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo essas riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. Pois o apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi capturado por Jesus. E quando o apóstolo Paulo ele foi capturado por Jesus Cristo, ele tornou-se escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele tornou-se servo do Senhor Jesus Cristo. É tanto que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Olha que entendimento grandioso que o apóstolo Paulo tinha da pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos, a igreja, os cristãos precisam ser capturados por Jesus para ter o seu entendimento aberto para compreender as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo. Nós só podemos compreender essas riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo
quando nós temos quando nós somos capturados por Jesus. O apóstolo Paulo, ele de fato, ele foi um homem que foi capturado por Jesus Cristo. E ele também era um desejo dele de que as pessoas fossem capturadas por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Gálatas de que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos cristãos de Gálatas. Olha que coisa tremenda. E Cristo, ele precisa de fato ser formado em cada um dos cristãos, em cada um dos servos dele. Jesus precisa ser formado em nós. O apóstolo Paulo, ele é bem claro. Ele fala aos Gálatas: tenho dores de parto por vós, até Cristo ser formado em vós. E Cristo, ele só vai ser formado no caráter dos cristãos, no caráter de cada pessoa que serve a Ele, que aceita Ele, quando os pastores e os líderes começar a ensinar, a falar sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem um acervo muito grande, tem um depósito enorme de conteúdo sobre Jesus Cristo. E a igreja, ela foi acostumada e está sendo levada a viver um cristianismo sem Jesus Cristo, sem entender quem é Jesus Cristo. E isso é um grande erro. Isso é um grande erro quando a igreja, ela não tem a compreensão, quando os membros não têm a compreensão de quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo ele representa. O cristianismo não pode viver, não pode subsistir, não pode existir sem a pessoa de Jesus Cristo. Quando se tira Jesus Cristo do cristianismo, quando se tira Jesus Cristo das pregações, dos ensinos, isso é uma morte espiritual, isso é um sepultamento do cristianismo, da fé cristã. O catolicismo, ele pode sobreviver sem Maria. O budismo pode sobreviver sem Buda. E outras religiões podem viver, subsistir sem os seus fundadores, como por exemplo o Espiritismo pode sobreviver sem o Allan Kardec, mas o cristianismo não pode sobreviver sem Jesus Cristo. Não aceite estar em uma igreja onde não se fala sobre Jesus Cristo. Tenha como algo estranho uma igreja em que não se fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, que não ensina aos membros sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre as riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo.
Isso tem que ser algo estranho para uma igreja que não tem em suas pregações, que não tem em seus ensinos a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele foi de fato um homem que foi capturado por Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que para mim era ganho, considerei como perda por causa de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda, ele dizendo, Filipenses capítulo 3, versículo 7, o que para mim era ganho, ou o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Jesus Cristo. Aí ele ainda diz: sim, considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Outra versão diz: pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ainda algumas versões diz, nesse versículo 8 de Filipenses capítulo 3, ele diz: eu considero todas as coisas como um refúgio pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, o conhecer a Jesus Cristo, saber quem é Jesus Cristo, isso é uma excelência que poucos cristãos têm. É um privilégio que poucos cristãos têm. Por quê? Porque não se prega, não se ensina sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Não se prega sobre as riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Filipenses ainda, Filipenses capítulo 1, versículo 27, Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz assim, que o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que entendimento o apóstolo Paulo tinha da pessoa de Jesus Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, de fato, ele era um homem capturado por Jesus Cristo. Um homem capturado por Jesus. E nós precisamos ser capturado a cada dia por Jesus. Precisamos ser capturados por Jesus a cada dia. Jesus, ele merece o nosso esforço, o nosso viver, a nossa dedicação para ele. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer, a Bíblia diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz isso, que versículo 14, verso 15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, o amor de Cristo nos constrange. Quando o apóstolo Paulo, ele parou para refletir sobre a sua vida, sobre o que Cristo fez pela salvação da raça humana caída, a morte e o sacrifício de Jesus na cruz do
do Calvário, o apóstolo Paulo ele vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, verso 15, diz que o amor de Cristo nos constrange, e que assim como aquele que morreu por todos, se referindo a Jesus, que aquele que morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está nos convidando a meditar nesse amor de Jesus Cristo, de que o amor de Cristo nos constrange, e de fato o que Jesus fez por nós, pecadores, pela raça humana caída, nos trouxe salvação, nos redimiu, nos reconciliou com Deus, nos trouxe paz com Deus. O amor de Jesus ele nos constrange, e quando nós temos o nosso entendimento aberto para essa verdade, isso nos leva a vivermos para Cristo Jesus. Isso nos leva a realmente a dedicar a nossa vida a viver apenas para Jesus Cristo, e que nada mais vai nos importar neste mundo, nessa vida, a não ser a viver para Cristo Jesus, a não ser a viver uma vida que agrade a Ele. Eu quero convidar a você para assistir os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, um grande abraço. Deus nos abençoe em nome de Jesus.